Já está ao vivo. Tipo o título. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Danilo. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Ó, já escrevi. Boa noite, Andréia. Já escrevi o título aqui embaixo, ó. Hoje o tema vai ser o mundo microscópico das orquídeas. Estou muito animado. Esse é um tema muito legal. Tipo, talvez vocês não lembrem muito do que a gente vai falar, das aulas de ciência lá na escola. A gente precisa relembrar de novo que as orquídeas são seres vivos, são plantas, fazem parte do reino vegetal, né? E a gente vai descobrir que elas contêm células, organelas e um monte de órgãos, e a gente vai falar sobre isso hoje. E a importância disso tudo para o cultivo das plantas, inclusive. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pai. Meu pai está aqui online também. Hoje, então, eu convidei a professora Andréia. Ela é bióloga, mestre e doutora em botânica. E eu conheci ela aqui no Instagram. Sim, Andréia, eu vou te chamar. Conheci a Andréia aqui no Instagram por lives de outras pessoas que eu conheci. E eu achei muito legal o trabalho dela, o conhecimento que ela pode passar pra gente. Ela já tá aqui, ó. Depois vocês seguem ela, ó, Biodiversidade em Fatias. Ok, pessoal? Eu vou convidar a Andréia. Bem aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Manda um aviãozinho pro pessoal que gosta de aprender sobre o cultivo de orquídea. Oi, Andréia. Olá, tudo bom? Tudo. Boa Tô noite, gente. Tô lembrando o pessoal de mandar um aviãozinho pro pessoal Uhum, para divulgar, chamar o pessoal para vir assistir a gente. Viu, pessoal? uhum. Boa noite, obrigado por ter vindo participar, Andréia. Fiquei muito feliz, tanto de te conhecer, né, e de você estar podendo participar aqui comigo, acrescentando conhecimento de botânica, de orquídea especificamente, porque botânica é muito ampla, né? Muito. Muito ampla. E o mundo das orquídeas também é muito amplo. E a gente vai falar um pouquinho, né? Que em uma hora é muito pouco tempo. Sim. E a gente vai bater um papinho. Gostei muito que você ficou animada em Uhum. ter muitas informações pra gente. Conta um É, pouquinho de você, da sua história. Você já sabe como funciona, né? sim. Boa noite, todo mundo. Boa noite também para o seu pai. Minha mãe e meu pai também entraram aí para assistir a gente, dar um apoio. Eu sou bióloga, né? E eu fui fazer no meu primeiro semestre de faculdade, fui fazer estágio. E eu fui fazer estágio no Instituto de Botânica aqui de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo. Sim. E, assim, eu simplesmente me apaixonei. Caí na anatomia. Eu sempre brinco, né, com os meus alunos. Eu sou o ponto fora da curva, porque eu entrei sem querer na anatomia. Foi o meu primeiro estágio da vida e estou aqui até hoje, né? Ah, Eu sempre falo assim, vocês vão tentando para conhecer, para ver o que é melhor e até você se apaixonar, porque trabalhar já é difícil. Então você tem que trabalhar pelo menos com uma coisa que você gosta, né? E calhei nisso. E fiz então a minha iniciação científica, meu mestrado, meu doutorado. Tive a oportunidade de fazer um pedacinho do meu pós-doutorado lá em Firenze, também para aprender sobre célula. E eu trabalhei sempre com anatomia ecológica, né, de plantas bioindicadoras da poluição. ah, Mas, assim, anatomia em geral é um amor para mim, né? Então, eu gosto muito do que eu faço, tento traduzir da melhor maneira possível, porque ao longo aí da vida eu dei aula no Instituto Federal de São Paulo,
E no Instituto eu acabei dando aula para o pessoal do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, tanto que é o que mais me motivou a criar o Instagram, né? Essa conta no Instagram, para poder difundir a ciência e tentar ensinar, traduzir aqueles nomes difíceis para uma linguagem mais popular e para todo mundo entender, né? Todo mundo tem o direito do conhecimento, né? É isso Sim. aí. E eu O fiquei muito feliz, conhecimento. viu? Fiquei muito feliz com o convite, agradeço. Ai, que bom. O conhecimento, por mais difícil que aparenta ser, né, a gente Uhum, acaba criando um certo preconceito. Ah, é microscópico, já acha uhum, difícil. Ah, eu não tô vendo a olho nu, então não importa. E não sabe a importância que tem por trás de tudo isso. é O verdade. anatomista, o morfologista, o taxonomista, cada ciência junto, né, tem uma importância para o entendimento de tudo. Então, a Sim. gente, voltando aqui para o meu Instagram, que é de cultivo de orquídea e tal, né? Uhum, Parece uma coisa longe, mas na verdade, quando a gente sabe do micro, a gente entende o porquê que a gente faz no macro a adubação, a questão da irrigação, aonde irriga, aonde aduba, por que que planta, por que que aquela planta gosta de substrato assim, substrato assado, por que que gruda na árvore, por que que não gruda. Tudo tem um uhum, porquê. é verdade. É, eu fui fazer uma busca, né, quando você me convidou, aí eu sempre gosto de ir atrás das coisas, né, e eu achei um artigo assim, achei agora, hoje mesmo, né, porque eu queria tentar relacionar o seu cultivo, o seu trabalho, as pessoas que te seguem, para ver a importância da anatomia, né? Nem vou falar da taxonomia. Existem cursos aí que eu vi maravilhosos de orquidófilos que ensinam muito bem morfologia, anatomia e fisiologia, né? Então, assim, morfologia, o que que é, né, pessoal? Morfologia é o estudo da forma. É quando eu consigo enxergar a olho nu. Olha lá, o que que o Breno tem lá. Olha que cada coisa linda que ele tem. Olha só, ele tem aí, você tem a flor, você tem a folha, você tem o pseudobulbo e você tem raízes. Então, a parte vegetativa, né, é justamente aquela que não tem a flor, que é a parte reprodutiva. E que o pessoal estuda muito também a parte vegetativa, para saber como ela se comporta, né? E a anatomia, o que que é? É eu ver isso por dentro. Como essas células, porque ó, todos nós somos formados por células, né? Tudo que é ser vivo é formado por célula, né? Definição básica. E Uhum. várias células juntas formam um tecido, né? E aí esses tecidos vão se organizando e aí e vários juntos formam um órgão, que é o que o Breno acabou de mostrar. A folha é um órgão, o pseudobulbo é um órgão, a raiz é um órgão. Então, o que que a gente Aí, vai fazer? Isso, ó. Pode falar, Breno. Me né, corta, eu pode trouxe cortar. para mostrar depois. Ai, que lindo, você trouxe. Eu sou a mais empolgada. A gente vai se dar muito bem, porque eu sou bem empolgada. Olha só. Olha, o que que é isso aí, gente? Olha que coisa mais linda. Isso Não dá aí para ver é... também, né? Não, mas isso aí é uma raiz, né? E aí ela tem uma camada de células, um tecido que envolve essa raiz, né? Que é o velame. Isso aí, acho que o pessoal que está aqui, a grande maioria sabe, né? É. O velame, né? Olha lá, tá vendo? Aqui é a raiz, ó, esse magrinho no meio. E essa Uhum, camada de célula é o velame. Essa é uma raiz morta, né? Então o velame está seco. uhum, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês hoje a importância, então, disso tudo. Então, olha lá. A gente ainda sabe muito pouco do que tem da nossa vegetação. E tem um trabalho fresquinho que acabou de sair, de 2020, que é com Cattleya. Duas espécies de Cattleya. Ai, eu acho que eu vou até furar o meu esquema aqui, eu vou mostrar. Eu vou mostrar, vou mostrar. Para ver a importância delas, porque elas são rupícolas e são endêmicas lá de Minas Gerais. Olha só, quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ela tem hábito rupículo, olha só. Uma chama Cattleya caulensis e a outra Cattleya enciphiutes.
Então, assim, por que que esse pessoal fez? Olha, morfoanatomia dos órgãos vegetativos de duas espécies de Cattleya. Por quê? Porque elas são endêmicas. E eu preciso saber, e elas têm uma importância muito grande econômica. E ela só está ali. Então, assim, se eu perder, eu perco tudo. Eu perco todo aquele material, ecologicamente, né? Eu perco todo aquele conjunto de células, de genes, e eu perco aqueles indivíduos, a população. Então, o pessoal, o que eles fazem? Eles estudam essas espécies e eles vão fazendo direitinho a anatomia, a biologia molecular, que é é menor do que a anatomia, para saber como são esses genes, para poder classificar. Vocês todos aí que seguem o Breno, sabem muito o nome de todos eles, onde se encaixa e que monta isso, monta aquilo. O que a gente faz? A gente só tenta organizar numa árvore filogenética e ver esses caracteres aonde encaixa. Então, é essa a nossa função, para saber, né? E para ter uma melhor propagação, para deixar uma espécie mais bonita, né? Uma das coisas da anatomia, que é o que a gente mais, assim, vai atrás para saber como elas são por dentro. Né? Para relembrar, assim, a anatomia básica, né, de uma planta, o pessoal, assim, só para quem tem a planta aí, imagina. Ela vai ter células, que a gente chama aqui para o corpo humano de célula-tronco, só que a gente chama em botânica células meristemáticas, que são aquelas que podem virar qualquer coisa, né? Dependendo da expressão gênica, ela vira qualquer coisa. Então, ela tem tanto no ápice da raiz, quanto no ápice do caule. Olha lá, ela tem esse conjuntinho. Aí ainda, isso é uma coifa? Isso. Isso é uma coifa. Então, na coifa, ela tem um tecido, um palavrão, caliptrogênio, que ele aí vai produzindo célula. Por quê? Porque a raiz vai crescendo, não vai, gente? Vai comprido, vai comprido, comprido. Isso, vai que vai. É que de orquídea, me corrija aí, Breno, orquídea, eu tenho raízes também que podem, que não só afundam pelo solo, elas também sobem, né? Aéreas, as raízes aéreas, né? Mas você vê que ela continua crescendo. Por que ela cresce? Porque ela tem essas células meristemáticas, né? Você viu? Aqui, André, ó, você vê que esse pedacinho preto, ó, era essa célula meristemática que queimou. Aí ela ficou do lado outro raminho para continuar crescendo. Sim. Então Apareceu ela uma tem outra gente. saída, né? Aqui na planta adulta, ó, dá para ver Uhum. também, ó, que tem um pouquinho de coifo aqui e as outras, por conta da seca, já queimou. Aí ela para de crescer. Mas Sim. ela não morre, ela está viva, ela absorve água, nutriente, mas ela não vai ficar comprida mais. Só se ela brotar igual essa fez. Se ela Uhum. brotar de novo a raiz, ela continua crescendo. Mas ela é muito sensível, a pontinha, né, a coifa, é muito Uhum. sensível à umidade do ar. Por isso que é importante a umidade no ar. Ela não fica que nem uma árvore, uma erva dentro do solo, né? Então ela Sei. fica no ar. Só que o Uhum. ambiente empresa, ela precisa de umidade. E é o que a gente tem Entendi. que fazer dentro do nosso cultivo. Uhum. Oferecer essa umidade para ela continuar crescendo a raiz. E se a gente Exato. tivesse a raiz, não para. Vai crescendo. Não tem Uhum. limite. A raiz, né? Me corrija aí se eu estiver certo. Orquídea, para mim, é um mundo que eu estou estudando anatomicamente de uma semana para cá. Eu sei os arranjos das células, mas assim, de tudo que eu vi, é o órgão mais importante. Uhum. Porque eu sei até que tem orquídeas sem folha, Sim. mas não existe sem raiz. Não. Ela é assim, por mais que todo mundo, por mais que todo mundo fique doido com as flores, a Uhum. parte mais importante é a raiz, Sim. né? A gente fala, pessoal, cultive raiz. Se você tiver raízes saudáveis, Uhum. consequentemente, as que têm folha
terão folhas bonitas e, Uhum, consequentemente, flores, né? sim, E sim. flores são temporárias. Flor é temporário, mas assim, a sua parte vegetativa, que são as raízes, as folhas, os pseudobulbos, eles têm essa parte. Flor também tem, ela vem de um meristema, que é o meristema floral, que fica lá no ápice, né? Então, assim, chega uma hora que aí vai expressar o gene e aí começa a formar uma folha. Olha só, que coisa mais bonita dessa aí, né? Tá aqui vindo. Tá vindo, vindo bem. E esse meristema Então, floral surge em diversos locais na planta. Tem hum, tanto na base, tanto no ápice, é variado. então, por exemplo, assim, eu tenho as raízes, vamos falar daquelas que são de morfologia simpodial, né? Que eu acho que o pessoal todo aí sabe, né? Igual essa aqui. Isso, que nem essa. Que você tem raiz, aí você tem um pouquinho de rizoma, que é um caule. Então, é esse intervalo entre um bulbo e o outro. Hum, Aí tem o pseudobulbo. É pseudo porque ele não vive debaixo da terra, que nem uma cebola, Isso, né? exato. Ele fica acima do substrato. Aí tem a folha, e geralmente tem aqui, essa é uma espata, mas não é obrigatório ter espata. E aqui Tá. dentro tem, nesse caso aqui, né, tem o meristema floral aqui dentro, que é o Isso. hastezinha de pendão de flor. Aham, entendi. E aí, voltando para a anatomia, né? Vocês viram vários órgãos que o Breno mostrou. Anatomicamente, então lembra lá, eu falei das células. Então tem as células, e aí elas se organizam e formam tecidos. Esses tecidos formam sistemas. Uhum. Bem sinteticamente, na planta, vamos pensar assim, ela tem um sistema de proteção, que é a da epiderme, que é o que está circundando. Aí ela tem um outro sistema, que são as células que vão preencher, que é o sistema de preenchimento fundamental, e ela tem lá no meio o sistema vascular. O que é esse sistema vascular? É o que vai, é um sistema hidráulico, que ele vai levar água, daí ele pega lá, por quê? Vai lá na fotossíntese, vai lá na folha que faz a fotossíntese, faz os produtos e ele desce por um outro conjunto. Então, mais ou menos assim, você pensa de fora para dentro. Então, você tem um sistema protetor, um que preenche e um que conduz. Isso você tem em todos os órgãos, na raiz, no caule, na folha, na flor, você tem desse jeitinho. O que a gente diferencia, daí vem a professora de anatomia, né? O que diferencia cada um desses órgãos é o arranjo dessas células. Mas basicamente é isso. Para a gente hoje não importa quem está em qual lugar, quem não está, mas é isso. Pensa sempre bem. Você tem aquela casca assim fora, a epiderme, né, que está lá te protegendo. Porque né? Para com a gente, né? A pele nossa aqui do lado de fora é a epiderme. A carnezinha que está lá dentro, o músculo, é a derme. Tem o sistema vascular, que são as nossas veias, que tem na planta da mesma forma. Porque precisa nutrir, é desse jeitinho que acontece, né? E acontece tudo igualzinho, né? Então, assim, a planta é um sistema como um todo. Tudo se repete. O que muda é a configuração, mas vai ter em todo mundo lá, tá bom? E planta, daí vem o meu amor pelas plantas. Por que eu me apaixonei pelas plantas? Porque plantas são seres césseis, parados. Fica quietinho, né? E elas se defendem como ninguém, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, se eu pego uma determinada espécie aí eu vi que tem muito trabalho com catleia, né? Eu pego uma delas, aí ela tá lá com hábito rupícola. Ela vai ter essa mesma quantidade ela vai ter esses mesmos tecidos, porque são da mesma espécie, só que em maior ou em menor quantidade daquelas que são epífitas e estão num lugar bom. Entendeu? Essa reorganização, né, disso.
E daí tem muito estudo também, Breno, com a raiz, justamente por isso. Quantidade de células do velame. Vocês estão vendo? Essa casquinha que ele tirou. Isso aí é um aglomerado de células de todos juntos, para vocês terem uma ideia. Ó, eu vou aproveitar que você está aí e eu vou mostrar anatomicamente, ó, para a gente mostrar junto, ó. Essa casca aí que o Breno está mostrando é esse pedaço aqui, gente. Eu corto como se fosse uma banana em rodela, tá? É uma esponjinha. Isso, ó, é uma esponja. Que nem o Breno tá pegando. Sabe quando você corta a banana em rodela? É isso aqui. É uma fatiazinha bem fina. Que é essa camada aqui que chama velame, Sim. né? É o velame. Velame vocês têm ideia do que é, mas assim, microscopicamente ele tem uma série de camadas, para vocês terem uma ideia. Muitas camadas. Todas iguais? Não, depende. Tem uns que tem 2 camadas, tem outras que tem 15 camadas, tem outras que tem 10. Aí depende, vai variando, né? Tem Vai raiz variando. que é fininha, microscópica, tem raiz que é mais grossa que isso aqui, dá quase um dedo mindinho, de tão grosso que é. Uhum. Quanto maior a espessura, maior a quantidade de células, maior a capacidade de reter água. Exatamente. Por quê? Porque o que a gente pode falar direitinho disso? Eu tenho a estrutura, mas fisiologicamente, para que ela serve? A gente não falou que ela é o órgão mais importante, porque ela fica ali e está absorvendo água ou não? Ela fica ali. Ela fica ali. Para poder ter o quê? Todas as células que estão dentro da planta precisam de água, né? Para fazer as reações, né? Para manter um ser vivo, você precisa de água, a grande maioria. Então ela tem ali essa esponja que a Mariana falou, ela fica lá desse jeitinho. Mas daí vem como é que essa água que está nesse tecido entra na folha como um todo? Como é que ele entra? Ele pode ter 2 caminhos, né? Ela tem 2 caminhos assim que entra. E aí que a gente vê a importância naquele corte lá do velame, que eu mostrei para vocês, deixa eu achar aqui onde está o meu corte do velame, porque então eu tenho lá, esse velame é uma epiderme com várias camadas, tá? Então eu tenho uma epiderme, aqui nesse exemplo aqui, tem umas 10 camadas, então eu tenho lá. Chegando lá, a última camada dela, eu tenho um outro conjunto de células que chama endoderme, né? Porque lembra, ele quer entrar lá para o tecido vascular para poder subir e fazer o caminho, né? Porque lá, na folha, a folha está aberta, isso aí todo mundo lembra lá de longe do colégio. A folha está aberta para poder fazer a fotossíntese e nisso isso não é biológico, é físico. Ele puxa a água fisicamente, não tem nada biológico nisso. Então ela está sendo puxada para dentro, olha lá. Chegou uma hora, eu tenho aquela reservinha de água que está lá no meu velame e que ela está sendo puxada. Aí nessa endoderme, o que acontece? Se a água vier direitinho, ó, vou mostrar por desenho que acho que fica mais fácil, tá bom? Fica mais fácil. Tem essa parte da reação física que você falou da água, é muito legal mostrar ao pessoal, tipo, se você colocar um cordãozinho de algodão dentro da água, ele vai ficar úmido, vai subindo a água. Então isso não é mágica, acontece, é físico. Então a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, e é a mesma coisa que acontece na planta. É verdade, ó. Ela pode vir, gente, aqui, ó. Ela entra. Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ela vai sendo. Isso que o Breno falou, o fenômeno, é capilaridade, vai sendo puxada. Sim. Aí ela chega lá naquela camada de células. No meinho. Né? Lá no meinho, que aí a gente não consegue ver, mas faz de conta que vocês estão vendo aqui, ó. Esse meinho é isso aqui, ó. É essa camada. Dá pra ver que tem uma linha, ó. Essa linha aqui, ela vai falar assim, opa, peraí, você pode entrar? Não, você não pode entrar, então você volta. Aí ela vai fazer a diferença
O que está antes dessa linha e não consegue entrar, a gente chama de solução de solo. Passou essa linha e aí igualou a quantidade de mineral, tudo, extremamente importante para vocês, que vocês querem uma orquídea bonita, aí chama seiva do chileno. Uhum. Né? Que daí é o Aí, nome que eu vou ter com a concentração correta, não vou ter a mais, não vou ter a menos, daí ele passa. Aquele outro caminho que vai passando de célula por célula, porque assim, uma célula conversa com a outra, né? Uma vai conversando com a outra, ó, preciso de tal coisa. Então, como ela conversa? Por uns espacinhos, ó, eu nem coloquei aqui. Por comunicações. Então, ali não tem problema, porque ali já está tudo balanceado, que ela vai célula por célula e vai beleza. Mas a outra parte não. E a outra parte que tem mais umidade. Aí a gente precisa ver estudos para ver a diferença, o que tem mais na sua ou não. Mas são essas duas possibilidades que vocês têm que pensar. Então, anatomicamente falando, ó, eu tenho aquele conjuntinho de células, tenho aquela proteção e falo assim, ó, entra ou não entra. Daqui para cá você não vem, não. Né? Isso é a beleza da raiz, né? Ele vai, vem com aquele pelo absorvente, anda nesse tanto de célula, passa, daí chega lá no meio, ó esse meio aqui, que lindo. Vira aqui, meio, olha lá. Aí passou. Daí ele vem aqui, ó, justamente aqueles canos, ó, tá tudo vermelhinho, tá vendo, gente? Aí aqui ele sobe a água. Subiu a água, vai lá e faz a fotossíntese. Vai lá para a folha. Subiu. Né? Subiu. Aqui em cima. Subiu. Já foi para folha. Passou até pelo pseudobulbo e foi para a folha. Sim. Né? E aí vai lá, faz o que tem que fazer, daí desce por um outro conjuntinho do lado. Né? Então essa é a beleza da raiz. O que um anatomista vai fazer? Essa camada que eu falei da endoderme, ela vai envelhecendo, né? Então ela vai tendo essa substância que fica ali na barreira, que fala assim, você pode, você não pode, ela vai se depositando mais à medida que vai ficando velha. E aí ela fica com um formato, ela fica ou formato com a letra O ou com a letra U. E daí essa é uma característica que eu posso separar os meus grupos de espécie. Ó, essas aqui apresentam O, essas aqui apresentam U. É uma das características, para vocês saberem. Tá? E aí chegou lá. Então, você viu os 3 sistemas. Entrou a água, protegeu, passou. Ó, todas essas células que ele vai passando, que chegou ali, não, porque eu tenho o velame. Depois do velame, eu tenho um monte de parênquima que está enchendo, que chama de córtex. Encheu até chegar à última camada, que é endoderme. E daí foi para o vascular, que vai até a folha. Então, isso é raiz. Tá? A função da raiz é essa, né? Capturar o adubo e a água, levar para a planta. Só que uma característica especial da planta também, eu não sei se você vai mostrar o corte da folha, não vai? Vou. Vai, aí depois eu falo, então. Eu fiz um roteiro, né, Breno? Até te passei o roteiro, mas eu já mudei todo o roteiro à medida que a gente vai conversando. Isso que é o bonito, né? Que vão saindo as conversas e aí que vai. E aí... Já passou meia hora, viu? Ai, meu Deus! Vai me cortando. Vai me cortando. Depois, se vocês quiserem, como tá tudo muito bonitinho que eu montei, eu posso soltando posts para vocês terem uma ideia, para quem quiser aprender um pouquinho mais, né? Tem um trabalho lindo que analisou 9 raízes de orquídeas. E eles separaram pela quantidade de velame e por essa endoderme. Eu posso deixar ela para depois. Tem uma coisa que... Eu vi uma live do Délio, que ele faz doutorado também com orquídea, e ele viu um corte, ele até desenhou, ficou super bonitinho, todo o corte histológico com as células, e no meio das células todas tem um monte de clorofila, né? A parte verde da raiz da orquídea, porque como ela é aérea, não é uma árvore que está dentro da terra, que não bate sol,
ela faz Uhum. fotossíntese pela raiz. Por isso que ela tem, olha, aqui já enferrujou não, eu vou cortar de novo para mostrar. Ó, Sei. verdinho. Olha só. Dá para ver? Dá pra ver direitinho. Tolo verdinho, porque ela faz fotossíntese pela raiz. Por isso que a orquídea da raiz, isso é uma característica importante para a gente escolher o Hum, vaso. O vaso sim. ou tem que ser transparente para ela passar a luz, ou tem que ter o furinho para ela atravessar o furinho, ou tem que ser igual na natureza, na árvore, no Hum, tronquinho. E uma característica importante é que ela respira pela raiz. Se ela ficar com hum, excesso de água parada, se você plantar que nem a gente coloca uma muda de roseira dentro da água, ela hum, enraiza, a orquídea morre afogada, porque ela precisa respirar pela raiz. Por isso que hum, ela tem o desenvolvimento aéreo, né? hum. É, tudo, se você for pensar assim, né? Tudo que tem aéreo aí tá verde, tem clorofila, né? Sim. E tem o cloroplasto, aliás, tem o cloroplasto, que é a estrutura, e a clorofila, que é o pigmento que vai fazer a fotossíntese. Então, tá mostrando aí para vocês. Aquelas plantas, por exemplo. Não vamos em outras plantas, não. Vamos na própria flor. Você tem outros pigmentos, por isso que você está enxergando outra cor, Sim. né? A sua aí, a laranja, talvez o quê? Caroteno, que é o que vai dando a coloração dela, né? Né? Que é o que a gente enxerga. Né? Uhum. É, acredito que seja isso. Eu falei isso porque no cultivo, para Uhum, entender como a orquídea funciona, a gente tem que lembrar a importância. Se é uma planta epífita, se é rupícola, ela fica com a uhum, raiz exposta. Então, ela precisa, a gente tem que entender o porquê isso. E anatomicamente é explicado por conta dessa camada de célula que absorve a umidade, que é a reserva hídrica, e ela ainda uhum, tem os cloroplastos com a clorofila que faz a fotossíntese. Ah, isso no pessoal nem sempre todo mundo sabe. Isso não é uhum. explicado para todo mundo. E isso é só os estudantes de anatomia que sabem, né? Não é difundido muito esse É conhecimento. verdade, é verdade. E acho assim, a coisa mais importante que eu queria falar assim hoje é assim, você tem que respeitar a sua planta. Não adianta você ir lá, né, no seu negócio comprar uma espécie linda que é de sol e você chegar na sua casa e colocá-la na sombra, Né? né? Você tem que respeitar o ambiente dela, né? Porque vocês estão vendo aí, elas têm células, ela tem um funcionamento que é exatamente para ali, né? Uhum. O pessoal às vezes quer milagre, né? E você Né? cultivar uma planta é aquele eu sento, eu converso, eu sou dessas. E uma coisa bacana que eu lembrei agora, eu estava acompanhando uma colega que fazia doutorado, ela já terminou, e ela fez, eu nem usei o trabalho dela nem nada, é a Poliana, né? Poliana Cardoso, doutora Poliana, ela trabalhou no doutorado dela com vascularização de orquídeas. E aí eu ia com ela quase que semanalmente lá no orquidário do Botânico, a gente entra naquela parte proibida, que não é para Aham. visitação, né? E a gente sentava lá e conversava com elas, né? A gente sentava lá e falava, olha como você tá bonita hoje, eu preciso da sua flor, para poder saber isso. Então, assim, é esse carinho que a gente tem, né? Porque o trabalho eu vou falar do anatomista. Isso tudo que eu mostrei para vocês, né? Esses cortes bonitos aí, assim, eu pego a planta hoje, aí eu coloco ele numa solução fixadora para deixar ela preservada. É como se eu tivesse matado ela, matei ela ali, ela preserva, né? Uhum. Tem uma receitinha, ela é formol, ácido acético e álcool. Coloco ela lá. Aí coloco ela numa bomba a vácuo, porque vai retirar todo o ar, porque tem uma parte delas que tem muito ar. E aí entra toda essa solução lá, deixa a célula preservada. Aí o que acontece? Daí depois de 48 horas, ó, 2 dias, eu vou, tiro essa solução e deixo no álcool. Aí
Hoje em dia eu não tenho mais a mão boa, porque eu saí do laboratório, né? Tô em ensino, então não tô tão mais no laboratório. Aí eu pego um pedacinho, centímetros, 2, 3 centímetros, coloco num bloquinho de resina ou de parafina, porque eu quero ver essa secção, eu quero ver as fatias dos cortes, né? Coloco, daí eu demoro, dependendo da técnica, pelo menos uns 7, 8 dias. Olha lá, só aí já foram 10. Uhum. Aí eu vou lá e sento na frente do negócio que chama micrótomo. O que é o micrótomo, gente? Micrótomo você não compra lá 100 gramas de salame? É aquele aparelho que fatia o salame. Vai lá, fatiar o salame bem fininho. A gente faz a mesma coisa, pega esse bloquinho, põe lá e fatia. Daí você fatia com o quê? Com uns 10 micrômetros. O que é micrômetro? É a milésima parte do milímetro. Com uns 10, 15, corto, 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 corto. Um dia cortando. Depois no outro dia eu vou lá e coro todo mundo. Vocês viram que tem coisa colorida. Coro todo mundo. Tem uma parte do pessoal que trabalha com orquídea, que daí, isso aí eu até falei pra você, né, Breno? Isso aí a gente tem que ficar umas 5 horas falando. Que são os testes histoquímicos, que é para saber o que tem lá dentro de cada célula. Se tem gordura, se tem carboidrato, se tem celulose, o que tem? Tudo. Aí vou, coro todo mundo, monto a lâmina, vou para o microscópio. Eu demoro pelo menos uns 20 dias para vocês verem esse resultado de uma foto. Né? Então, o trabalho... É tão fininho. Aí tem que pôr na lâminazinha, aí depois tem que pôr no microscópico. Sim, isso, põe. Desse jeitinho. E aí é uma coisa que demora, né? Para vocês entenderem. Então, o trabalho do anatomista, ele é bem detalhado, sem ter... Ó, por exemplo, se tá um dia frio, às vezes você consegue cortar, que é uma maravilha. Se você está cortando com um determinado negócio. Se tá quente, esquece. Né? Então, assim, é tudo importante. Para a gente saber isso aí, é valorizar um pouco a pesquisa, né? Breno, falar um pouco que a gente foi tão... é tão desacreditado, né? Então, assim, é um trabalho, e daí vem o trabalho de uma pessoa mais importante ainda, que é aquele que identificou a planta. Se a gente fez tudo isso, está cortando a planta errada, fez tudo errado. Por isso que eu falei já com alguns taxonomistas aqui, o Paulo e tal, que tem essa importância, né? Que é uma união de vários conhecedores, né? Vários conhecimentos diferentes. Aí tem a pessoa que descobre ou que vai até o lugar, aí avisa o taxonomista, aí ele faz essa revisão bibliográfica, tal, tem a ver com morfologia. Aí tem o morfologista, que vai para identificar cada coisa, tem depois o anatomista vem para fazer os cortes daquela planta, para entender como ela é por dentro. É verdade. Isso que eu falo, biólogo tem que ter paixão. Porque se for para ter dinheiro... Se for para fazer pedir dinheiro, tá difícil, né? Então, daí vamos ver, olha, tô falando muito aqui, ó. Daí, o que a gente viu? A gente viu raiz. Agora a gente vai lá pro pseudobulbo. O que o pseudobulbo tem? Você imagina se você fosse um pseudobulbo. Tô ali parado, gordinho, então tô cheio de água. Tô cheio de reserva, né? Esse que gordinho que tal. Olha que bonitinho, ó. Esse é antigo, olha que magrinho que tá. Olha só, ele vai... Na época da vaca magra. Isso. Essa época da vaca magra é que ele tá jogando toda a defesa, ele tá jogando tudo que ele estocou, né? Ao longo do tempo. A planta não está interessada com esse primeiro pseudobulbo antigo. Ela quer, está precisando de água, está com carência no ambiente, ela puxa toda a energia de trás e vai para frente, porque ela não para de crescer. Então ela vai abortando a folha antiga, o pseudobulbo antigo, a raiz antiga, tudo para crescer. E vai indo, né? Daí vai. Então o que tem aí, ó? Uma diferença da raiz para o pseudobulbo. No pseudobulbo, ó, ele não tem o velame,
né? Não. Mas ele tem uma camada bem, não vamos generalizar, né? Mas é uma camada de gordura em volta, uma cutícula bem Sim. espessa. Essa cutícula, gente, para vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar uma cutícula colorida aqui do pseudobulbo, para vocês terem uma ideia. Ela, deixa eu achar aqui. É colorida, eu vou mostrar essa aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, é essa camada aqui, opa, essa Sim. camada aqui, ó. Antes da Amarelinho. epiderme, lembre, ó lá. Antes da Aham. epiderme. Eu tenho essa camada aí. Tenho essa camada que tá ali, ó. E aí, falando evolutivamente, essa camada de cutícula, ela tá ali por quê? Porque a planta é terrestre. E ela tem que armazenar, ela não pode perder a água. Então ela tem essa camada de gordura que está colorida daquele jeito, porque foi feito um teste justamente que colore daquela cor para dizer que é mesmo gordura, e ela está ali. Logo em seguida, as outras camadas, eu também tenho aquele monte de célula que se organiza que chama de. É um parênquima aquífero, tá cheio de água, porque tá ali, ela vai armazenando. Mais pro meio, ela tem um pouco de amido, né? Que armazena ali também. Armazena o amido. Tô procurando a foto do amido aqui. Na orquídea tem amido também. Tem amido. Tem, sabe o que que tem também? Hum. Tem uns cristais, e a gente pensa assim, né? Para que que tem? Por que Deus colocou esse cristal aí? Por que que a planta resolveu investir nesse cristal, né? Por quê? Porque se vem algum bichinho para ir lá comer, aquilo é ruim. É ruim, tem uns que são até tóxicos, então ele pega e larga. Daí o que que a planta faz? Ela ativa um sistema de memória, cicatriza aquela parte em volta e continua crescendo. Então ela não morre e não perde o órgão. Entendeu? Tá vendo? Por isso que eu estudo planta. Olha, ela tá ali paradinha e ela desenvolve um meio para poder sobreviver. Ó, vou mostrar para Tem, vocês o amido. André, tem quando eu estudei, né, a professora ensinou as aráceas, que é a costela Uhum, de Adão, lá dentro tem os isso. cristais de rafídio, né? Ele Exa- mesmo. O que às vezes pode intoxicar até a gente de se alimentar. Exato. Eu não sabia que as orquídeas tinham esses Tem cristais. também. Vou te mostrar agora. E é tudo para defesa da planta contra predadores, pragas, né? Exatamente. Ó, esse aqui, gente, ó, esse grão aqui, ó, é o amido. Aham. Isso aqui é uma célula, tá? E essa bolinha aqui é o amido, tá? Sim, Vou mostrar o amido, ó. É que aqui é uma técnica. E aqui sim. essa outra é uma outra técnica, ó, várias bolinhas. Ó, Aham. starch grains, grãos de amido, lá no pseudobulbo, tá? E isso aí que o Breno acabou de falar, esses cristais de rafídeos, olha eles aqui, ó, tá vendo, ó? São que nem umas agulhas que fica Tá bem, dentro de uma célula. Oi? tá bem clarinho, mas dá para ver. Tá claro, ó, se eu afastar, fica melhor, né, ó? Tá vendo? É um monte de agulha, Aham. tá vendo? É um monte de agulha e é assim mesmo, gente. Sabe onde vocês podem. Às vezes não vão encontrar isso, né? Mas um que veio na cabeça que é bem fácil de achar. Sabe aquela planta roxinha tradescância, a zebrina, que tem tudo quanto é canteiro? Eu trabalhei com ela na iniciação. Lá na flor, quando você amassa a flor dela, tá cheio de ráfide, Hum. de oxalato de cálcio. E ela tá ali para preservar a minha planta, né? Sim. E pode ser tóxico se um bichinho vem, ou se até somos bichos também, né? Que vai lá e come e fica Por isso ruim, que é né? importante, por exemplo, a taioba que a gente come, ela tem o cristal de rafídio, mas ela, se a gente confundir a taioba, que é uma arácea, com uma Uhum, outra planta que é parecida, aí ela pode ser tóxica. Por isso que a gente tem exato, que saber exatamente qual que é a taioba para a gente poder comer. é verdade. Tem que saber. Tem lugares, ó, aqui tem páginas aqui no Instagram
muito boas, que identificam direito. Não é porque todo mundo tá nessa moda agora que punk é bom, que você vai pegar qualquer coisa, não vai pegar da rua para comer, cuidado, porque tem cachorro que faz xixi e tudo, né? Essa é uma preocupação nossa, você tem que saber direitinho o que você vai fazer. Pega uma dessa, até uma planta boa, dependendo da dose, pode te fazer mal, Sim. né? Então, essa é a nossa maior preocupação hoje em dia, né? André, você sabe se esse amido aí ele é usado como reserva nutritiva ou é a composição Sim, da célula? É? não, esse aqui é de reserva nutritiva. Por isso que o pseudobulbo tá lá bonitinho, gordinho, sendo nutrido. Daí ele começa a diminuir porque vai crescer uma outra gema, né? Uma outra gema vai lá e faz um outro pseudobulbo e fala, ó, vamos realocar isso. Daí ele é consumido para poder fazer célula, né? Para fazer tecido. Aí, se ele tiver todas bonitinhas, perfeitas, né? Porque você tá adubando corretamente, irrigando corretamente, ela tá num ambiente úmido o suficiente para ela não perder a umidade. E essa Sim. camada de cutícula que você falou, ela, Uhum. a espessura, assim como o velame, varia de planta para planta. E Exato. normalmente tem de espécie para espécie, e as que ficam mais expostas ao sol, como essas rupícolas aí, a Uhum. camada de cutícula vai ser mais grossa para proteger tanto de perda de água quanto para proteger do sol. E Exatamente. essa mesma planta de sol que a gente compra de orquidário produtor, ela não Uhum. vem com a mesma camada de cutícula que a gente encontra quando nasce na natureza. Então, Uhum. para a gente conseguir colocar no pleno sol, é mais difícil, porque ela não tem a cutícula, ela vai queimar. Então, eu sempre falo pro pessoal que tem que aclimatar, tem que rustificar a orquídea, que é cultivar ela Uhum. cada vez no local mais ensolarado. Isso Sim. demora anos, porque o metabolismo da orquídea é devagar, porque Uhum. quando a folha da planta e o pseudobulbo cresce naquele ambiente com aquela condição de luminosidade, a cutícula vai crescendo. Aí vai ficando mais. Uhum. Então ela precisa ir recebendo mais luz, mais luz, mais luz para ficar resistente. É igual a nossa pele. Quando a gente tá nenenzinho, anda descalço, qualquer coisinha pode machucar. É Depois a gente verdade. vai ficando cascona grossa, né? É verdade. Mas é É a mesma verdade. coisa. É verdade. Tem uma aqui, ó, Breno, que eu vou mostrar, que é o do rizoma. Eu falei do pseudobulbo, mas no rizoma também tem, ó lá, a cutícula. E olha que bonita que ela é. E bem espessa, ó. Então eu tenho Ah, aqui, ó, a cutícula, uma camada bem grandona e uma única camada de epiderme, que tá lá no rizoma, tá? Essas que eu tô mostrando, Breno, é de bulbophyllum. tá. Eu peguei esse bulbophyllum, eu peguei esse artigo porque ele é da Índia e ele é recente também, se eu não me engano. E está me interessando muito, porque no meu Biodiversidade em Fatias eu trabalho muito com planta no corpo. E aí eu não sei, aí é dúvida para eu estudar. Eu deixei para mim aqui, mas como as imagens estavam lindas, e tem um grão de amido aqui também. Vou te mostrar o grão de amido. Olha lá, olha os grãos de amido, gente. Tudo essas coisinhas aqui, ó. Roxinho. Bem roxinho, ó. Dentro da célula, tá tudo lá, tá? Isso aí, se você tiver batata, você pingar iodo, vai ficar tudo roxinho também, dá pra você fazer em casa. É tudo grão de amido, que dá pra você ver sem o microscópio. Então, esse aí, ele é chinês, ele tem propriedades medicinais, os pseudobulbos, né? Hum. Por isso que eles foram estudar justamente essa espécie de bulbofilo, né? Que tem, assim, não vai pegar isso e vai comer em casa, pelo amor de Deus. Toma muito cuidado. Tem propriedades medicinais que eles usam muito para doenças, para curar doenças, né? Mas daí é em extrato, não é o chá que você vai fazer e comer, né? E E não é tomar. fácil produzir quantidade suficiente da planta para extrair o pseudobulbo, que é muito pequeno, para Uhum. conseguir retirar isso e ser uma quantidade suficiente para virar medicinal, né? Exato, exato. Mas sei que eles usam, né? Mas Uhum. chinês usa bastante coisa, né, da natureza e é muito É legal. verdade. É bem bacana, né?
E eu falei assim, eu achei interessante que eles fizeram meio que, eles estudaram a planta inteira, né? E fizeram vários testes histoquímicos para isso, né? sim. E para fechar, que eu não vou falar de flor, vou falar de folha só, que é os órgãos vegetativos, né? Que é muita informação, vocês já devem estar. E Ó, falta... se não der tempo, falta 10 minutos. Se começar a Não. apertar, a gente pode abrir Uhum. uma, fecha e abre uma próxima live. Não, Aí é, não, 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 não. É quase sexta-feira, todo mundo tem que descansar. E aí fica maçante. Então vamos fechar. A folha. Pronto. A folha é o que tem mais variedade. sim. Independente da morfologia, né, gente? Pensando em morfologia, eu vi lá, tem de tudo quanto é tipo, né? Tem laminar, tem circular, tem. Olha lá, tem umas que o ângulo é de um determinado jeito, Tem que vai cores, sombreando. tem estreita, tem redondinha, tem um Uhum, largo, tem de tudo quanto é jeito. um monte. Que todas elas têm em comum aí, gente? São verdes, que tem lá cloroplasto, vão fazer fotossíntese. Para fazer a fotossíntese, elas têm que ter uma estrutura. Lembra que eu falei que abriu, fechou? É o estômago, são boquinhas. Boquinhas. Vamos mostrar boquinhas. Boquinhas. Boquinhas aqui. São Então, células aqui. especializadas, né? Sim, que estão na epiderme. Geralmente ficam na parte de baixo, né? Na superfície inferior, né? Na inferior. Ah, Isso aí. aqui em cima até tem, mas é menos, né? Tem mais embaixo. Sim, sempre tem mais embaixo do que em cima. Tem umas que tem nas duas. Tem espécie que só tem embaixo, aí varia, né? E essas boquinhas. Daí, em ambiente mais seco, eu tenho teoricamente que ter menos boquinha. Uhum. Ou não. É. Porque se você for pensar, porque assim, a biologia não é uma receita. Eu posso ter uma boquinha, mas uma boquinha pequena e eficiente, porque esse conjunto de células, né, a gente fala de esse aparelho fotossintético, ele abre e fecha fisiologicamente. Então, Uhum. assim, por exemplo, eu tenho boquinhas menores que abrem e fecham e são muito mais eficientes do que apenas pequenas bocas maiores. Então, depende da espécie, É. né? Elas têm praticamente sempre o mesmo formato, duas células guardas, o, o buraco, né, que a gente chama de ostíolo, e as células companheiras que estão em volta. E aí, por diferença de íons, de concentração, essa boquinha vai abrir ou vai fechar. E aí, se ela abre, estou perdendo água, mas está entrando gás carbônico, que eu preciso fazer exatamente, olha lá, que precisa fazer a fotossíntese. Então, esse é um dilema na vida de uma planta, né? Por isso que ela tem que estar bem hidratada. É assim, quando ela abre, ela tem que fazer trocas gasosas Uhum, e ela pode absorver a água ou não, né? Mas sim, normalmente sim. é troca gasosas para fotossíntese. Mas ela Uhum, perde água também pelo estômago. Então é ela verdade. evapora, troca, pega o oxigênio, libera o CO2, pega Uhum, a água, mas em menor quantidade, que a maior quantidade é pela raiz mesmo. Às sim. vezes ela absorve pela cutícula um pouquinho. Isso, E bem pouquinho. De 100% na cutícula é um. bem pouquinho. Uhum, E perde água. Quando às vezes você vê, ela chega de manhãzinha, lá tem uma gotícula pingando, ela uhum. tá com gutação, não é assim que chama? Aí é gutação, que ela está perdendo, né? Gutação. Né? É. Mas é isso que E é assim, é isso que é o bacana. Ela abre, ela perde, porque ela também precisa do CO2. Então, por isso ah, a eficiência do mecanismo de abertura e fechamento. Porque assim, sim, em planta, me corta, hein, Breno? Ó. Porque em planta que é lugar poluído, porque aqui em São Paulo é uma desgraça, né? Que eu trabalhei essas coisas aqui. Então, o que, que eu esperava? Que na planta poluída, no lugar poluído, ela teria muito menos estômago. E não, ela tinha muito mais. E menores, tem porque a mais gente fibra, mede. né? É porque tem Eles mais CO2 para absorver, não é? têm, mas ela ficava em lugar com ozônio. Ozônio que vai danificar a célula e vai estragar. Então, assim, o que, que a gente pode concluir disso tudo, né? Que a planta, ela só sabe responder de um jeito.
né? Independente do negócio. Ou ela vai fazer, dependente da regulação gênica dela, se ela vai fazer mais ou menos, né? A mesma coisa aí. Depende do ambiente úmido. O ambiente úmido teria o quê? Muito menos estômatos, porque eu não estou tão preocupada, ela está ali, está sendo bem nutrida, está eficiente, está com água, está perfeito, né? Eu já falei numa live com o Délio também, quando tira a plantinha que foi do laboratório dentro do vidro, ela não tem nem estômago, porque ela está no ambiente super mega protegido, não precisa. Por isso tem que sofrer essa aclimatação para ela começar a desenvolver essas boquinhas para poder respirar. Por isso que é um momento muito... É que nem quando uma cesárea, assim, você tira uma criança de dentro da mãe, você tira a plantinha de dentro do vidro. Então você expõe a tudo. É muito perigoso e às vezes você não consegue, né? E uma coisa, como tá quase acabando, falta 4 minutos. Uma coisa importante para quem está assistindo, dessa boquinha que você falou, principalmente, a gente está falando de absorção, sempre o pessoal vê a adubação foliar. Verdade. Né? E a adubação foliar tem esse nome porque ela é hidrossolúvel, a gente dilui na água e a gente borrifa na folha. Mas tem gente que acha que só borrifando na folha, que é um engano do marketing, eu não sei quem errou aí, mas que acha que só borrifar a folha vai ser o suficiente. Mas igual você falou, uma porcentagem bem minúsculazinha, só talvez eu acho que a bromélia ou algumas plantas especializadas que têm um caminho de captação de água e nutriente, né? Pela folha. Mas tem células especializadas, algumas plantas. Ela tem muito um pouco pelo, a orquídea, pelo que eu vi. Que seria a maravilha para pegar tudo isso na folha. Então ela quase não tem essa gordura, então essa cutícula escorre. Aí a pessoa tem que pensar que a folha da planta, você joga o adubo, a aguinha, que cai da chuva, ou você adubou a água, vai escorrer. Lógico que vai ficar um pouquinho, porque tem a força de ligação da água, né? Fica lá. Mas ele escorre, desce pro seu bulbo e vai para a raiz. Toda água, nutriente que a gente joga, tem que jogar na raiz. A raiz, imagina uma orquídea que não tem folha, igual você falou, existe. Aí você vai fazer adubação foliar como? Então pensa, a adubação foliar é só uma forma de falar que está diluído e que você pode borrifar na folha. Se for um adubo orgânico, você tem que pôr em cima do substrato, você não pode pôr em cima da folha, porque ela não vai absorver toda a adubação, quase 100% dos casos é pela raiz. Então não adianta você ficar, às vezes, só fazendo adubação foliar. Isso é um erro que as pessoas cometem por não entender anatomia. Exatamente, não tem estrutura, a estrutura está lá na raiz, né? É isso que eu queria, agradeço muito, Breno. Então você viu, não, tudo que tem na raiz tem no pseudobulbo, no rizoma e na folha. Exatamente isso. E ainda, como ainda falta uns minutinhos, tem orquídea que é muito engraçado, que são as saprófitas, que elas não fazem fotossíntese. São poucas espécies, não existe comercial, é bem difícil e tal. E ela vive debaixo da terra. E ela só abre, só sai para sair a flor. Aí ela é polinizada e ela morre e fica escondida do povo. Então ela tem organismos fotossintetizantes, fungos, simbiontes, que fazem bem corridos. E alimentam essa planta que não faz fotossíntese nenhuma. Exato. É uma interação ecológica que faz muito bem para os dois, porque ele dá o nutriente que ela precisa e ela dá para ele também. E isso tem muito em raiz, exatamente isso, né? Na parte do córtex, tá bom? Obrigadão, gente. Muito obrigado, tá acabando. Desculpa, pessoal, não abrir. Eu nem abri para perguntas, mas eu vou publicar isso no meu feed, depois a Andréia compartilha e fazem as perguntas lá e a gente tenta responder para vocês. Exato. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Breno. Boa noite. Agradeço muito, fiquei muito honrado da sua presença aqui com a gente. Obrigada, Breno. Obrigada, gente. Até mais. Beijo, Márcia. Tchau.